Livro de Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo 8 ao 11. Vou repetir. Livro do Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 11. Está escrito: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pai, mais uma vez nós tributamos a Ti nossa gratidão e reconhecemos a Tua grandeza. Por isso nos rendemos diante de Ti em louvor, em honra, porque somente o Senhor é digno, não há outro Deus além de Ti. Por isso, meu Pai, abençoa-nos mais uma vez com a Tua graça capacitadora e nos ajuda a compreender a Tua palavra, iluminando os olhos do nosso entendimento. Nós assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, mais uma vez estamos de volta com a nossa série, cujo tema, as 2 tábuas. E nós estamos, desde a semana passada, trabalhando justamente a primeira tábua, que são os 4 primeiros mandamentos. E hoje, nós estamos justamente chegando no 4º mandamento, que está registrado em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8 até o versículo de número 11, que trata sobre o dia do sábado. Vou começar a nossa reflexão de hoje fazendo a seguinte observação. O termo sábado, repito, o termo sábado, conforme está em nosso calendário, aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 2, onde está escrito exatamente assim: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Bem, ao olhar para esse texto de Gênesis 2, versículo de número 2, você vai perceber nesse texto sagrado que nós precisamos inicialmente entender 2 aspectos que envolvem justamente o sábado a partir do contexto judaico, a partir do contexto histórico, a partir do contexto hebraico. Por que digo isso? Primeiro, porque na Bíblia existe o sábado, que é descrito como um verbo, ou seja, o sábado que aparece na Bíblia como um princípio eterno, e existe também, na mesma Bíblia, o sábado que aparece como um substantivo, ou seja, uma norma. No primeiro, nós temos o princípio, enquanto que no segundo, nós temos a norma. E aí volto a repetir. Você só vai perceber isso se você estudar o termo sábado a partir do seu contexto histórico e, sobretudo, na forma como está registrado
em toda a Bíblia, desde o Gênesis até justamente o Apocalipse, ou seja, a Bíblia como inteiro. E aí enfatizo mais uma vez, na Bíblia existe o sábado que é descrito no texto sagrado como um verbo, um princípio, e existe o sábado que aparece na Bíblia como um substantivo, uma norma. Compreender isso é fundamental para você entender como o sábado é trabalhado por Deus ao longo da sua revelação especial, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Como foi exatamente que os autores veterotestamentários trabalharam o conceito de sábado. E como os autores neotestamentários, ou seja, os autores do Novo Testamento, trabalharam com esse mandamento. Agora, a pergunta que deve ser feita é: qual a diferença entre um e o outro? E como essa diferença nos ajuda a entender a natureza do sábado e suas implicações hoje? Eu vou repetir. Qual é a diferença entre o sábado quanto princípio e o sábado quanto norma? E detalhe, como essa diferença nos ajuda a entender a natureza do sábado e suas implicações hoje? Bem, para responder essa pergunta, vou primeiro explicar o contexto de cada um. E depois vou mostrar a diferença e, na sequência, apontar como eles se aplicam hoje. E aí vou começar pelo sábado enquanto verbo. Ou seja, Gênesis capítulo 2, que por sinal eu já fiz menção, a partir do versículo 1 ao 3. Eu vou ler para você. Olha só. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, notem a expressão, terminado Deus no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador havia feito. Observe no texto a expressão sétimo dia. Ela aparece conectada ao verbo descansar. A ênfase do texto é dizer três verdades. Deus concluiu de fazer a sua obra no sétimo dia. Nesse mesmo sétimo dia, ele descansou. E nesse dia em que ele descansou, ele então resolveu abençoar e santificar esse dia. Ou seja, o verso 2 diz que Deus concluiu a sua obra da criação no sétimo dia e nele também descansou. Veja que, de acordo com o próprio texto, Deus trabalhou no sétimo dia. O texto é claro. E eu não estou acrescentando e nem subtraindo, ou seja, adicionando, colocando no texto aquilo que não está, e nem estou subtraindo, o que é tirando o que está no texto. O texto é claro. Diz que Deus concluiu sua obra da criação. Que dia? No sétimo dia. E nele, esse sétimo dia, descansou. E de acordo com o próprio texto, Deus trabalhou no sétimo dia, nele mesmo descansou. E quando chega no verso 3, o texto diz que Deus o abençoou e o santificou. Então perceba algo. E o que é? A ênfase é aquilo que o autor pretende compartilhar com maior ímpeto. Perceba que a ênfase do texto não está no dia em si, mas no que Deus faz nesse dia. Ele descansou e depois abençoou e na sequência o santificou.
A pergunta retórica que nós precisamos fazer aqui agora é: e porventura Deus se cansa ao ponto de que seja preciso descansar, como é o nosso caso, humanamente falando? Eu vou repetir. Porventura Deus se cansa ao ponto de que seja preciso descansar, como nós seres humanos? Bem, a resposta é um sonoro não. Deus não se cansa. Então a pergunta retórica aqui é apenas com o objetivo de nos fazer entender o que é que o autor está enfatizando. E aí eu digo para você, quando o texto diz que Deus descansou, isso implica dizer que ele repousou em um ato celebrativo de profunda alegria e ao mesmo tempo celebração. Vou repetir. Quando o texto diz que Deus descansou, isso implica dizer que ele repousou em um ato celebrativo no contexto da criação. Ou seja, ele celebrou, festejou, deleitou-se com a grandeza e a beleza magnífica do seu ato de criação. Portanto, descansar aqui não é parar de trabalhar, porque Deus não se cansa, mas é um ato de celebrar, deleitar-se na perfeição de tudo aquilo que ele próprio criou. Aliás, é justamente aqui a origem do primeiro princípio. Notem que eu estou usando o termo princípio, eu não estou falando de mandamento, porque mandamento, ele é uma norma prescritiva, e o princípio é aquilo que é mais importante e que essencialmente está por trás da norma, e que a norma pretende apenas revelá-lo. O que é, portanto, que esse texto aponta como princípio? É o princípio que diz que tudo o que Deus faz é perfeito, é sublime, é majestoso e resulta na sua própria glória e no seu próprio louvor. Portanto, a gente precisa entender que a ênfase de Gênesis 2, do 1 ao 3, sobretudo o versículo 3, que diz que Deus descansou, a ideia é, ele deleitou-se, ele celebrou. Essa é a ideia e o conceito do termo descansar, inclusive na própria língua hebraica, que vai apontar que Deus congratulou-se, celebrou, festejou, ele alegrou-se com a beleza e a magnitude de tudo o que ele havia feito, a criação. Inclusive é por essa razão que o salmista, lá no Salmo 19, verso 10, diz: os céus anunciam a sua glória e o firmamento as obras das suas mãos. Bem, eu estou enfatizando e fazendo essa abordagem, essa explicação, para mostrar para você, querido ouvinte, que Deus está nesse texto de Gênesis 2, do verso 1 ao 3, apontando um princípio, por sinal chamado na teologia bíblica de princípio criacional, porque a criação, desde o início, já revela os princípios que Deus, por sinal, vai trabalhar a partir de normas, lá no livro de Êxodo. Ou seja, o próprio Deus está mostrando que o sétimo dia, aqui, ele é causativo. Em outras palavras, a causa principal não está no dia, mas naquilo que o dia propõe fazer. Eu vou repetir. O texto está enfatizando que a causa principal do texto aqui não está no dia, o sétimo, mas naquilo que o dia nos proporciona fazer. Ou seja, a ênfase é no princípio. E aí, se você não entender essa ideia de princípio e a ideia de norma, norma é uma regra humana estabelecida. Princípio é uma verdade eterna que nunca muda.
E aí é importante a gente compreender. Portanto, o sétimo dia reflete um atributo de Deus, que é o seu eterno poder de criar tudo do nada, e significa que nós precisamos também descansar não meramente do trabalho, porque a galera pensa que guardar o sétimo dia, opa, é sábado, esse é o dia de descansar, vou parar de trabalhar, vou parar de fazer isso. Permita, com todo respeito, se você pensa dessa forma, está redondo, quadrado e triangulamente equivocado. Porque o sétimo dia, ele reflete um atributo do ser de Deus, o seu eterno poder de criar tudo do nada, e significa que precisamos também descansar, mas não meramente no trabalho ou do trabalho, mas nos deleitar em Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Essa é a ideia do sétimo dia como um verbo, ou seja, como um princípio. É que você precisa ter tempo para Deus. Você precisa descansar em Deus. Que nós precisamos nos deleitar em Deus. Nós precisamos reconhecer que tudo o que nós fazemos aqui resulta da bondade, da perfeição. A vida, o trabalho, a família, o viver, tudo é resultado de uma ação graciosa e soberana de Deus e que, portanto, nós precisamos, diante da magnitude que representa a vida, ter tempo para adorar, deleitar, regozijar, celebrar, exaltar, honrar, adorar e assim expressar nosso louvor e gratidão a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele nos proporciona. Essa é a ideia do sétimo dia como um verbo, ou seja, como um princípio, conforme está lá em Gênesis 2, verso 2. Aliás, Gênesis 2, desde o verso 1 ao 3, mas especificamente o versículo 2 e 3. Tanto é que aqui fala em sétimo dia, mas não cita a palavra sábado. Portanto, a ideia é princípio. Princípio. Eu expliquei para você. Agora, deixa eu falar sobre o sábado quanto substantivo. Ou seja, o sábado quanto uma norma, um preceito prescritivo. Ele tem um aspecto normativo. E aí eu vou te dizer, lá em Gênesis 2, do 1 ao 3, o princípio sabá aparece como sendo justamente a ênfase do texto. A ideia é de que precisamos, no decorrer da nossa trajetória e labor da vida, ter um tempo para Deus. E qual é esse tempo? O descansar, o deleitar, o celebrar no Senhor por tudo o que Ele é e o que Ele tem feito. Ao passo que agora, o princípio, aliás, o sábado quanto substantivo, agora como norma, preceito, mandamento, conforme está no nosso texto base, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8 ao 11, aqui ele tem um aspecto normativo. É uma regra que tem como finalidade regular o modo de viver do povo de Deus, a nação de Israel lá no Antigo Testamento. Tanto que eu vou ler para você. Diz assim, ó, verso 8. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Aí o 9. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Aí o 10. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, aí o 11, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Bem, note, agora esse sábado que aparece aqui em Êxodo 20, do verso 8 a 11, é um sábado que no seu aspecto contextual, ele é substantivo, ou seja, é prescritivo. Ele tem como objetivo regular a vida do povo para que eles entendam o princípio
que é a maior ênfase, é mais importante. Eu vou repetir. O sábado que aparece aqui sendo descrito em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8 ao 11, é um sábado que no seu aspecto contextual, histórico, literal, ele é substantivo, ou seja, é prescritivo, ele tem como objetivo regular a vida do povo para que eles entendam qual é o princípio de Deus para esse dia. Logo, eu vou dizer para você, Deus está dando nesse texto um mandamento ao seu povo, ou seja, uma norma, mas com o objetivo de inculcar na mente do seu povo um princípio. A pergunta agora é, que princípio Deus está ensinando? Qual é o princípio que Deus está ensinando? O princípio de que devemos amá-lo sobre todas as coisas e de que devemos deleitar-nos ou nos deleitar em quem ele é e de que nós devemos viver para a sua glória, reconhecendo a sua grandeza através das obras da sua mão. Esse é o propósito do sábado quanto prescrição, preceito, mandamento e norma. Contemplar um princípio. Qual o princípio? Que o próprio Deus fez lá em Gênesis 2 e 3. Deleitou-se. Nós precisamos nos deleitar. A questão não é o dia, mas o que esse dia nos propõe fazer. Portanto, o sábado, quanto norma, não é eterno, mas temporal. Isso em relação ao dia específico do sábado, na forma como ainda nós conhecemos hoje. Eterno é o princípio instituído por Deus antes mesmo de estabelecer o sábado. Esse princípio ensina a reconhecer a grandeza de Deus por sua criação, pela dádiva de vida, pelo privilégio de trabalhar e descansar regozijando em Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Portanto, meus irmãos, a lei quanto norma ou preceito caducou. Caducou. Mateus 5,17. Está escrito, não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas. Eu não vim revogar nada, ou abolir, mas vim para cumprir. Ou seja, que lei é essa? A norma. O princípio não. Mas a norma foi cumprida em Cristo. O que permanece eternamente não é mais a norma, e sim o princípio que a norma objetivou contemplar. Uma prova do que eu estou dizendo, é só você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 48. É interessante. Eu vou finalizar só dando esse exemplo. Se você pegar o verso 17 do capítulo 5 de Mateus, diz: não pense que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Aí quando chega lá no 21, olha só. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Ele vai citar a lei. Não mate. E ainda, quem matar será sujeito a julgamento. Agora, olha o que ele diz no versículo seguinte. Eu, porém, verso 22, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito ao julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, Jesus está citando a norma e apontando o princípio. A norma é não, em hipótese alguma, matar. E o princípio, você não pode odiar, falar mal, difamar o seu irmão. Quer uma outra norma? A lei. Olha o 27, vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Isso aqui é norma. Mas olha o princípio. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério em seu coração. Dá para você perceber? Jesus está dizendo que o alvo da norma quanto mandamento é revelar um princípio. O princípio é eterno, enquanto que a norma não. E aí digo, a norma caducou, o que permanece é o princípio. É por isso que os autores do Novo Testamento, quando vão falar sobre os 10 mandamentos, eles apontam os princípios, mas tem um que ele não cita. O sábado não é citado.
Por isso eu vou dizer para você, se você não entende o que é norma e nem princípio, você vai fazer uma lambança nessa questão dos 10 mandamentos. Mas amanhã nós daremos continuidade sobre esse assunto e aí você será profundamente edificado. Pai, obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém.